Malta, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica. Andámos aí desaparecidos, né? Uma semaninha. Como sabem, aqui o vosso amigo foi pai e então não conseguimos gravar nestes últimos tempos. Voltamos esta semana à carga, aqui com o meu amigo João. João, muito bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Também o João há pouco tempo. O João também já foi pai há pouco tempo, exatamente. O João já era para ter sido nosso convidado há umas semanas atrás e, entretanto, teve a excelente notícia que... Excelente notícia não, já sabia, claro, mas tinha acabado de ser pai e então tivemos que reformular aqui a cena, mas proporcionou-se agora. O João fez um esforçozinho para vir de Coimbra. É Coimbra? Coimbra, sim. Yeah. Para vir de Coimbra até aqui à capital, como vocês sabem, o Barreiro, para podermos gravar então o episódio desta semana. Em vésperas de irmos ao Bessa, estávamos agora a comentar que ia ser um jogo difícil. Entretanto, recebemos aqui os convocados. O que é que tu esperas então do jogo da manhã, João? Espero um jogo difícil. O Bessa é sempre tradicionalmente difícil para o Benfica, mesmo tendo a maioria dos adeptos que costumamos ter lá ultimamente. É sempre um campo difícil. Ganhámos lá com o Jonas já há 2 anos, aos 92. O ano passado nem contou, nós já éramos campeões. Sim. Mas espero, se calhar, alguma reformulação ali na defesa. Acho que era uma boa hipótese para jogar com a defesa que estamos. Lançar também o Rubem Dias ao lado do Luizão. Já fala-se nisto esta semana e acho que era uma boa oportunidade. Acreditas nas capacidades do Rubem? Acredito, e acho que o Rubem é menos desatento a jogar que o Lisandro, e num estádio como o Bessa acho que pode ser importante. O Lindelof também foi lançado num clássico com o Porto em casa e deu. Embora não esteja a dizer que o Rubem Dias é tão bom como o Lindelof, mas acho que tem potencial e é um líder também, por isso acho que... Por acaso eu também, essa cena, estás agora a falar da cena da liderança, por acaso também vejo o Rubem dessa forma, estás a ver? E aqui há tempos até comentei que gostava que ele ficasse e fosse jogando, porque eu vejo o Rubem no capitão do Benfica também daqui a uns anos, estás a ver? Essa ideia. Gostava. E já que falamos em Boa Vista e na próxima deslocação, amanhã, que vai ser bem difícil, tu vais lá estar, não é? Sim. Como é que tens visto o campeonato até à data? Tem sido Começámos bem o campeonato com o Braga em casa, Sim. não é? Depois em Chaves já foi um jogo não tão bem conseguido. Acabámos por ter a estrelinha, que andamos a ter muitas vezes ultimamente. Mas os campeões têm sempre estrela. Lá está, não é? Por isso é que temos ganho os campeonatos. E depois, agora em Vila do Conde também não gostei da exibição. Acho que depois acordámos, depois de sofrer aquele golo, temos o penalti e depois foi muito mal conseguida a exibição. E agora com o Portimonense, acho que também está à vista de todos que foi outra vez mal conseguida. Mas o que é que tu achas? As cenas não... aquele primeiro golo não acontece e depois as cenas vão-se adiando? Achas que é uma época mal preparada? Achas que falta ali mais qualidade no plantel? Que opinião é que tens acerca disso? É assim, temos que pensar sempre emocionalmente, claro, e falando com a maior parte dos adeptos do Benfica que eu conheço e no estádio que eu conheço e botando em casa e fora, a ideia que transparece é que faltou reforçar a equipa no setor, principalmente na defesa, não é? Porque saiu o Ederson, que é provavelmente um dos melhores guarda-redes do mundo, saiu o Nelson Semedo, que já está a ser consagrado em Espanha, como não poderia deixar de ser um dos melhores defesas de direitos do mundo também, para mim, e vai ser. Sai o Lindelof, também um enorme central, e não houve reforço, porque o Rui Vitória vem dizer quando sai o Mitroglou, que se o Mitroglou sai às 4 e cá às 5 estava cá o Gabriel Barbosa, mas quando saiu o Ederson às 4, tudo bem, aí se calhar o único caso temos ali o Bruno Varela, e acredito que eles acreditem nele. Eu acho, na minha opinião, que o Bruno Varela precisava de mais 1 ano ou 2 na Primeira Liga. Sim. A rodar, porque nota-se que ainda há algum nervosismo na parte dele e hesitação em algumas saídas. Da parte dele, da parte da equipa com ele e da parte dos adeptos com ele também. Acho que isso é uma pescadinha de rabo na boca, porque também a defesa não é tão forte, se calhar, como foi em anos sem o Ederson. Também é verdade. Mas acho que as duas coisas fazem com que a equipa ali fique um bocadinho mais nervosa. Mas racionalmente também tenho que acreditar numa estrutura que nos deu o tetracampeonato, não é? E que no primeiro ano do Rui Vitória também a equipa só começou a carburar ao final de 2 ou 3 meses. O ano passado também andámos com algumas hesitações. E o que eu espero sinceramente, racionalmente, é que isso volte a acontecer e que o Benfica volte. Agora, emocionalmente, é óbvio que temos algumas lacunas na defesa do Benfica. João, tu tocaste aí na cena da estrutura. A estrutura que nos tem dado, que nos deu, ou que nos ajudou à conquista do tetracampeonato, também está a sofrer remodelações, não é?
Hoje também sai uma notícia num dos jornais desportivos em que o Vieira está a fazer uma pequena revolução da estrutura, estás a ver? Sai Nuno Gomes, não é? Sim. Sai Nuno Gomes, entra um gajo que foi da lista do Coceiro, entra o Simão que passou N tempo a chorar porque não era convidado para as galas do Benfica. Pá. Pronto, não é que o Simão também não tivesse lugar no Benfica, ou que esse que agora vem assumir o cara que era do o Pedro Milhomes, se não estou em erro o nome dele, acho que é benfiquista, segundo dizem, mas isso para mim não é importante, porque o Domingos Soares de Oliveira não era benfiquista e para mim é uma das grandes figuras do Benfica. Atenção. Sim, mas achas que nós abrimos um precedente com o Domingos Soares de Oliveira? Ou seja, a minha pergunta é muito simples, é assim, tu achas que não há benfiquistas capazes de assumir os cargos de relevo, ou mais relevo ou menos relevo? No cargo onde está o Domingos Soares de Oliveira, não, é mesmo um pouco indiferente. Eu por acaso conheço pessoas da família dele e sei que ele hoje em dia vive o Benfica e já não é um sportinguista, era um sportinguista fanático que já não o é. Mas é uma pessoa competente e mostrou-se competente ao longo dos anos. Se as pessoas forem competentes, não vejo que em certas posições, há outras posições dentro da estrutura que acho que o benfiquismo traz sempre algo mais. Pois, mas estás a ver, nós abrimos aí um precedente. Abrimos claramente um precedente. Pronto. Mas eu acho que a mexida, se calhar, principal na estrutura, porque o Nuno Gomes é mais ligado à formação, também não gostei da saída dele, obviamente. Achas que está mal explicado? Acho que está mal explicado. O segundo que vem nas notícias que lhe ofereceram depois de ele ficar a número 2, acho que é ridículo. Mas pronto, mas falta a explicação do presidente, não é? Não ouvimos a explicação da tal estrutura. E portanto até e nem ouvimos o Nuno Gomes ainda, por isso falta ver as duas partes para estar a comentar isso. Agora, por exemplo, o Lourenço Coelho sai de diretor de futebol, que eu gostava muito da função que ele ali desempenhava, e entrou lá uma pessoa nova que eu não conheço e ainda não tive tempo também de ver o trabalho dele em andamento, né? Que ele estava nas modalidades. Sim, o Tiago. Mas, por exemplo, Mas acho que o Lourenço Coelho era uma pessoa forte e acho que para ser diretor de futebol do Benfica é preciso uma pessoa como o Lourenço Coelho ou como outras que conhecem já os meandros todos do futebol, porque hoje em dia o futebol português é o que todos nós sabemos, não é? Sim. Pá, mas a minha questão era se tu achas que estas mudanças na estrutura também possam afetar os resultados que o plantel ou que a nossa equipa possa não ter, estás a perceber? Eu, em termos de resultados, penso que não. Penso que a estrutura... É assim, a estrutura que o Vieira idealizou já foi... Acho que começou a ganhar mais forma... Ele idealizou há mais tempo, mas acho que começou a ganhar mais forma com o Jorge Jesus. É o Jorge Jesus quando chega que põe mais forma à estrutura e começa a ter mais sucesso. E depois o modelo do Luís Filipe Vieira tornou-se a certo ponto incompatível com as ideias do Jorge Jesus. E ele escolheu o treinador que estava para as ideias dele, que é o Rui Vitória, né? Como todos sabemos. E portanto acho que o Rui Vitória está... Para a estrutura é o homem ideal, não estou a dizer que para mim era o treinador certo ou não, mas perante a estrutura acho que é a peça que encaixa ali melhor para o Luís Filipe Vieira. E portanto acho que não é estas mudanças que afetará os resultados. Se calhar o que afetará foi não ter havido um investimento ali forte, se calhar em 2 ou 3 posições, em que permitissem o ataque claro ao Penta. Como é que tu explicas, como é que isto é a tua opinião, pá, eu tenho a minha e isto nós aqui somos democráticos e por isso é que somos diferentes, estás a ver, e cada um dá a sua opinião. Desde que não tenha vergonha disso, cada um dá a sua opinião, estás a ver? Eu não consigo entender, e esta é a minha opinião, eu não consigo entender como é que tu faturas uma machê de milhões. Não consigo, porque eu também não sou bom de contas, verdade seja dita, não é? Sim. Não sou bom de contas, não tenho formação nenhuma, mas não consigo perceber como é que tu faturas uma machê de milhões e não há um investimento visível, estás a ver, em jogadores de qualidade, estás a ver, para o plantel. Porque que investimento é que fizeste para comatar a ausência do Ederson? Pronto, no Ederson não fizemos grande investimento, fomos com o Bruno Varela de volta e fizemos agora um investimento no miúdo, pronto, que é o miúdo. Sim, mas não é um investimento para agora, estás a ver? Tu precisas de um gajo, acho eu, não sei. Precisavas era de um gajo que chegasse e pegasse destaca. Mas eu acho que lá está, é aquela ideia do Benfica que vem, porque o Oblak também chegou novo e pegou, o Ederson, eles estavam à espera que o Varela chegasse e pegasse, ou que o miúdo belga que venha, o Sevillari,
e pego mais tarde ou mais cedo, acho que é essa a ideia. Mas eu também acho que precisávamos de um guarda-redes que conseguisse ali pegar destaque e que aguentasse ao início, nem que fosse para o Varela ir jogando taças da Liga. Pá, até porque nós não sabemos também em que ponto está o Júlio César, estás a ver? E não sabemos se ele vai sequer chegar à forma que nos mostrou noutros tempos e que nos deu bastantes alegrias, estás a ver? Depois tens o caso do lado direito, estás a ver? O lado direito foi um erro de scouting, não é? Pronto, vais buscar o Douglas, que acho que é uma cena... antes disso, vais buscar o Pedro Pereira ou a Sampdoria. Eu também não conheço. E acho incrível que ele está 6 meses no Benfica, não faz um jogo na equipa B, que é isso que eu não consigo perceber no Benfica. Não faz um jogo na equipa B, mas acho que o Rui Vitória e a estrutura tiveram 6 meses para avaliar se ele jogaria. Eu, por exemplo, ele joga no Bessa, no último jogo, já não gostei desse jogo dele. Se calhar algum nervosismo, mas ele tinha que ser bom. O scouting do Benfica acho que é dos melhores do mundo. E não estou a ver errar ali, se calhar por outras condições, e se eles viram 6 meses e acharam que ele era defesa de direito, acho que depois na pré-época houve uma precipitação de trocar logo pelo Buta, e se calhar não foi bem gerido esse dossiê, mas acho que aí foi um erro. Eles estavam a contar se calhar com o Pedro Pereira para substituir o Nelson, porque aí caímos no outro erro, tínhamos metade do passe do Bruno Gaspar, não é? E damos metade do passe, que foi 3 milhões e meio, que ele foi vendido por 7, para ir buscar o Alex, o defesa de direito, que foi para a equipa B. Porque estavam a contar provavelmente que o Pedro Pereira pegasse destaque, o que não aconteceu. Pronto, aí nos centrais, não sei, acreditámos teoricamente, segundo vinha nos jornais, no Rubem Dias, como estamos a falar, e no Calaik, e o que é certo é que parecem que até agora não foram opções, não é? O Jardel Leziona, Sissi, não acabam por ser decisões. Mas eu voltando aqui à cena do Pedro Pereira, antes de irmos aqui para a central, porque eu ouvi dizer que o gajo não quis jogar na equipa B, não quis rodar na equipa B. Que era uma cláusula, não sei se isto é verdade ou não, mas sabes como é que é isto? O Benfica, pois, o disco que disse, é uma cena coisa, mas eu ouvi dizer que o gajo tinha lá uma cláusula no contrato e como não queria jogar na equipa B. Como não queria rodar sequer na equipa B. Mas eu acho que isso, então, se isso é assim, acho que isso é mal feito. Eu acho que o Benfica tem uma equipa B, quando contrata os jogadores tem que os pôr a par, que a equipa B tem. Mas o que acontece com o Pedro Pereira acontece com outros que eu não percebo, eles ficam de fora dos 25, é que não vão. Mas eu fui ver a equipa B agora a semana passada, estás a ver? E vi, por exemplo, o Ilok, estás a ver? Vi o gajo comprometido ali com a equipa, na boa, jogou, correu, esteve ali na cena dele, claro, nota-se uma qualidade muito acima da média, mas sem problema nenhum, não senti que o gajo estivesse ali amoado, nem nada assim. E se calhar percebe, e se calhar o gajo até fez uma escolha inteligente quando veio para o Benfica, estás a ver? Sabendo que dificilmente ia pegar destaca na equipa principal, porque era muito difícil, era quase impossível, estás a ver? E na boa, mostrou-se disponível para jogar pela equipa B, não sei o quê. Agora, o Pedro Pereira, a ser verdade que o contrato dele tem uma cláusula, estás a ver? Eu não quero acreditar nisso, para começar. Pois é, eu também não sei, nem sei como é que funciona isso. Acho que a equipa B, o Ilog agora, temos alguns casos em que realmente vão, mas já noutras épocas tivemos casos em que os jogadores vêm de lesões ou isso e podem ir ali à equipa B fazer um jogo ou dois. E o Porto já fez isso, por exemplo. O Porto, quando foi campeão da segunda Liga, fez isso muito. Os jogadores não entravam na equipa principal, logo iam rodar. Eu vejo a equipa B, sim, mas parece que às vezes não se vê a equipa B como se devia ver. Mas agora puxando aqui a cena para os centrais, tu vês, por exemplo, tanto o Calaika como o Ruben, que são gajos que facilmente podem jogar pela equipa A e com mais ou menos nervosismo cumprir ali os requisitos, estás a ver? Eu, por exemplo, vejo isso. Eu também acho que sim, pronto. Acho que sim, era o que eu estava a dizer antes de começarmos a gravar. Acho que o Rubem Dias já merecia a oportunidade de ter jogado a titular num jogo para vermos. Muito mais cedo, se calhar, com o Buta, mas o Buta também foi uma questão, uma cena um bocado diferente. No plantel, eu acho que nem se fica por aí. Por exemplo, não tem Trinco, temos o Feiza, e tirando o Feiza, lesiona, já sabemos que ele se lesiona muitas vezes. Não temos um trinco puro no plantel, é só adaptações do Filipe Augusto, o Samaris. Tínhamos, por exemplo, o Pedro Rodrigues, foi agora emprestado para o Estoril. Toda a gente sabe, todos dizem que é um craque. Mas não, mesmo que não quisessem pôr a rodar no Estoril um ano ou dois, tínhamos sempre o Pelé, que agora oferecemos ao Rio Ave no negócio do Ederson. Ficava ali, é um trinco puro, que quando sai o Feiza, o Filipe Augusto às vezes faz bons jogos, não estou a dizer que não, o Samaris também, mas não são aqueles trincos de barreiro, estarem todo lado, taticamente. E na equipa B, não vês uma alternativa para a equipa A, um trinco puro? Havia esse, o PP, não é? O PP? Eu agora vi, eles agora jogaram, no último jogo a equipa B jogou com o Florentino e também, com o Jetson,
Pá, joguei com o outro. Pronto, bem, eu por acaso gostei muito dos dois. Pá, eu gostei da forma como os gajos encaram o jogo. Acho que são bons jogadores. Agora estou a dizer, para entrar já, acho que por exemplo, o Pedro estava para entrar. Acho, na minha opinião dava, não sei, mas lá está. O Rui Vitória tem gerido isso, o treinador tem gerido até bem as entradas dos jogadores na equipa principal, e por isso é que eu estou a dizer, é sempre um ponto de vista emocional nós estarmos aqui. Sim. E há um ponto de vista da estrutura que realmente tem ganho, tem lançado os miúdos nas alturas certas, e pode ser isso que estamos a acontecer neste momento. Pá, por estávamos pronto, deves ter percebido que eu perco-me aqui, depois volto, porque eu, pronto, como vês, o e-mail que eu te mandei com as perguntas, que está tudo certo. Voltámos a tocar aqui na estrutura. Pá, e há uma cena que ultimamente, a mim pelo menos, tem-me envergonhado muito, porque eu não me revejo nesse tipo de cenas. Eu queria saber a tua opinião acerca disso, pá, que é da nossa forma de comunicação, estás a ver? Que nós temos utilizado ultimamente. Nós, o Benfica, estás a ver? Aquele ataque, aquela choradeira, pá, que a maior parte dos benfiquistas não se revê nisso. Mas achas que é o desespero? Mas em particular, dá-me um exemplo. Estou-te a falar, os comunicados, agora esta lista de clubes corruptos que a gente criou. Isso foi uma pessoa que vai ao Benfica TV e isto não é a estrutura que conhece a lista. Sim, mas... Em termos de comunicação mesmo da estrutura oficial do Benfica, eu particularmente prefiro o silêncio do que já aconteceu no Benfica há uns anos, Henrique Vieira, ao comando, ao estilo do que se passa do outro lado da circular, não é? Prefiro claramente prefiro esta postura, por vezes estar calado, do que... E acho que, por exemplo, essa lista de clubes não tem nada a ver, e acho que já li nos jornais que o Benfica se desmarcou já disso, porque não sei se é verdade, se é mentira aquela lista, mas tem uma pessoa do Benfica TV que se baseia naquilo para estar a acusar os outros clubes. Agora, acho que sim, eu acho que tanto o marketing como a comunicação eu tenho gostado, sinceramente tenho gostado. Eu, relativamente à estrutura, tenho aqui apanhei esta frase no Twitter. Eu queria que tu deixasses um comentário, que é: se estamos 10 anos à frente dos rivais, porque é que vamos buscar quem os deixou 10 anos atrás? Uma boa pergunta isso, mas se calhar não foi essas... Está para desfazer logo pela hora essa pergunta, porque... É engraçado, não? Por acaso achei muito curioso e digo assim, vou aproveitar. O Sporting é provavelmente o que eles estavam à nossa frente, na formação e tal. Temos que dizer a verdade. Neste momento já creio que não, que o Benfica tem uma grande formação, mas o que foi feito na formação do Sporting anteriormente foi um grande trabalho, não é? E portanto temos ido buscar pessoas ali importantes. Eles também diziam que nós só ganhámos por causa do Colinho e depois viemos com o nosso treinador também. Sim, é verdade. Isso aí encaixa nas frases do Presidente, que por vezes tem uma frase ou outra mal conseguida, como teve várias ao longo da presidência dele. Que ele não seja, para mim, e quando sair será recordado como um dos grandes presidentes da história do Benfica, não tenho dúvidas nenhuma. Que ele vai buscar o Benfica à lama e transforma o Benfica no que é hoje. Agora, ele também já disse aquela dos 300 mil sócios que se metia, já teve frases infelizes, não é? Também não acho que a gente esteja assim. Sim, mas eu já tive, e como tu provavelmente também já tiveste. Todos temos, pronto. Agora, por exemplo, voltando a essas declarações, acho que há coisas, por exemplo, dele dizer que temos o melhor contrato é connosco, não é? Sim. E depois o Sporting vem dizer que faz um contrato melhor que nós, que eu até acho que não tem, mas está ali parecido, e já se anda há um ano a arrastar até esta parte. E tu não vês? Renegociar. Por acaso tenho um amigo meu que esperemos que seja nosso convidado em breve, que ainda ontem ao almoço estava a bater nessa tecla. E é verdade, e acho que o Vieira veio dizer que se baseou num aperto de mão. Por muito que seja bonito basear-se em apertos, não, hoje em dia o mundo já não é assim. Acho que tinha que ter ficado uma cláusula no contrato em que eles receberiam só no máximo X%, porque a gente sabe que o share, a maioria, é por jogar o Benfica e não por jogarem os outros clubes. Não é? Tenho aqui, já agora estamos aqui nesta cena das frases, saquei aqui uma que já te perguntei, já falámos há bocado, que era a cena de será que não há benfiquistas competentes para trabalhar? Isso já falámos há bocado. E este meu amigo, o meu amigo Dr. Ricardo Cordeiro, diz o seguinte: é nosso dever estatutário, enquanto sócios do Sport Lisboa Benfica, defender a honra, bom nome e interesses do clube, que nunca deixemos de ter espírito crítico. Das duas, uma, ou a malta não tem espírito crítico, estás a ver? Ou o Benfica não sabe lidar com malta que tem um espírito crítico construtivo. Eu acho que o Benfica hoje em dia é um dos problemas do Benfica, é esse, penso eu. Já falámos disso.
Acho que na Benfica TV, se calhar, na minha opinião, faltam ali algumas pessoas que não estejam só a dizer o que lhe é dito para dizer. Acho que falta algumas pessoas que estejam crítica construtiva, porque a crítica construtiva é sempre bem-vinda, não é? Pessoas que não tenham uma crítica construtiva acabam por acabar em sobrancelhas e acabar por perder o que está bem feito, às vezes, porque acharem que está sempre tudo bem, as pessoas ao lado dizem que está sempre tudo bem, e é impossível estar sempre tudo bem feito, não é? Acho que faz falta alguma crítica construtiva. Agora, o Presidente sempre que se levantam vozes, à exceção de 1 ou 2, normalmente quando se levantam vozes críticas, passados uns anos estão ao lado dele, não é? Pois, tu achas que isso vai amolecendo o resto da massa associativa? Penso que não, penso que eu tenho visto os programas todos que têm lançado e tens sempre aqui falado que eu nem concordo muito de estarmos mal habituados, eu acho que estávamos mal habituados era na década de 90, não é agora? Sim. Mas acho que lá está, o Benfica passou um período tão crítico, não é, que neste momento e na realidade as pessoas interessam-se muito mais, nós aqui estamos a falar e vamos falar se calhar de contas, mas a maioria dos adeptos do Benfica quer ganhar e neste momento é tetracampeão, coisa que não foi na história, claro. E daí acho que as críticas diminuem bastante porque... Certo, João, mas é assim, nós não podemos ganhar a qualquer custo. Nem temos ganho a qualquer custo. Percebes o que é que eu quero dizer? Que é assim, eu não estou a dizer que temos ganho a qualquer custo, estou a dizer que nós somos o Benfica e não precisamos ganhar a qualquer custo. Agora, o meu receio e que eu partilho com alguns benfiquistas, estás a ver? Que são tão benfiquistas como eu, como tu. Para mim não há mais nem menos benfiquistas. Sim, quem é mesmo? Mas, que é o receio de... Ok, o que é que vai nos deixar? O passivo, nós não vemos, porque um benfiquista também tem que estar preocupado com estas coisas. Não é só ganhar e depois, quer dizer, quando chegar, ou quando o Vieira chegar à altura de dizer assim, já cumpri com as minhas obrigações, salve seja, do que me tinha proposto, agora vou sair e depois ficar em um buracão de caraças, percebes? O meu receio é um bocadinho esse. Mas voltando ao passivo que estavas a falar, pronto, eu acho que é um dos grandes problemas do Benfica. Lá está, ainda esta semana li num artigo de opinião que eu concordo a 100%, que é o Vieira tem um percurso no Benfica e vamos fazer com que esse percurso seja tipo uma estrada principal, que acho que é espetacular. E acho que, lá está, como eu disse há bocado, ele vai ficar na história como um dos melhores presidentes da história do Benfica. Agora, tem algumas questões laterais e essa do passivo. Por exemplo, tu estavas há bocado a dizer que faturámos 100 e tal milhões este ano. Nos últimos 3 anos, se não me engano, já temos lucro consolidado, já, em 3 anos seguidos. Mas eu não sei, como eu estava a dizer, eu não percebo grande coisa de cotas. Se me disseres assim, Yoko, mas espera aí, atenção, desses 100 e tal milhões, a gente só tem direito a 30%. E desses 30% temos que pagar... Eu não sei, eu não sei ver, estás a ver? Por exemplo, e se ele não quer explicar publicamente, acho que pelo menos nas Assembleias Gerais, acho que o Presidente devia chegar e dizer... aquelas relações que e são assumidas, e eu concordo com o Jorge Mendes, mas chegar e dizer, neste passo X% é tal, nos relatórios de contas, estava a perceber que o ajuste ao valor real, por exemplo, o Nelson de Semedo, imagina, se eu agora por 30, o que é que foi? Ele já lá estava no ativo como 20 milhões, portanto tu aqui de passivo só te reduz 10, porque recebes 30, 10%, são essas coisas. Sim, mas desses 10... X, pois, eu não sei, isto é um gasto fora como eu... Acho que o passivo tem vindo a crescer e bem, porque também não interessa, muitos estadistas já falaram também, uma coisa é eu ou tu que fazemos um empréstimo para a casa e até morrermos temos que o pagar, outra coisa é um Estado ou um clube, tem que ter sempre um passivo, não foi mesmo que agora tivéssemos 500 milhões era ridículo bateres o passivo todo, e acho que o passivo também tem crescido porque devido às apostas que ele tem feito, no Seixal, no Benfica Lave, em toda a estrutura do futebol das modalidades, e tem o passivo, tem o estádio. E acho que agora, sim, e ele já vem, a estrutura já vem a falar há 2 ou 3 anos que é para reduzir o passivo e não se vê. Isso é uma crítica que eu faço, que é, agora que os milhões todos que vêm entrando, o Benfica fatura mais de 200 milhões por ano em merchandising e isso tudo, a juntar aos jogadores, e acho que agora, eles dizem que é com o contrato a nós, que é para começar a bater passivo, e é isso que eu espero. Agora este ano, por exemplo, lá está, tu recebes mais de 100 milhões e investes 7 ou 8 milhões e o resto... Tudo bem que tem o projeto de universidade do Benfica, vai lá eu não sei, mas tu recebes 100, estás a ver? Se calhar 100, não recebes 100, pronto, recebes dos 50, estás a ver? Podias guardar 5 para o teu dia-a-dia, estás a ver? 10 abatias e 5... não sei, isto sou eu... Neste momento, e lá está. Isto é uma pessoa leiga a falar, estás a ver? Também é uma crítica constante, lá está, mas eu acho que racionalmente temos que pensar isso. Estamos a investir e daí o passivo não estar a diminuir. Ainda estamos a investir. Ainda agora o projeto de universidade do Benfica,
o projeto que ele tem para as velhas glórias, ele tem esses projetos todos e, portanto, é normal que até agora o passivo não tenha descido. Agora, a partir de agora, e quando entrar o contrato da nós, aqueles milhões todos, e que eu espero que seja renegociado para melhor, porque supostamente nós somos melhores e temos direito a mais. Portanto, espero que seja renegociado e espero que a partir daí sim se comece a bater passivo, porque todo o modelo do Vieira que ele vem a falar há 10 anos tem-se vindo a cumprir. Portanto, a formação, toda a gente dizia que era impossível e a verdade é que temos lançado miúdos da formação. A verdade, toda a gente dizia que só com o Jorge Jesus é que se ganhava e o projeto está acima de qualquer treinador que passe, ele provou isso e o Jorge Jesus saiu e não estava compatível com o projeto, e o que é importante é o projeto neste momento. E já vimos grandes equipas da Europa a manterem-se fiéis a projetos e a terem sucessos, não é? Como o Ajax, como o Barcelona, e acho que essa é a ideia dele, dentro daquele modelo de jogo. E agora espero que a partir de agora sim, com as saídas, agora também não acho que seja só com formação que tu vais ganhar sempre, não é? Tens o exemplo do Sporting que teve formações brilhantes e nunca ganhou, tens exemplos de outras equipas, o Barcelona é um mau exemplo, claro, teve os melhores do mundo ali e teve sorte de ter uma fornada dos melhores do mundo, mas eu acho que não é só com formação, até podes ter uma fornada de jogadores que ganhes e que continues a ganhar. Agora, claro que eu acho que é preciso todos os anos fazer um investimento aqui e ali para fazeres com a formação assim, ganhares e estar sempre mais perto de ganhar. E agora sim, a partir de agora estes investimentos todos que ele está a fazer, eu acho que ele vai cumprir com o que disse. Tu achas que ele devia chegar à Assembleia Geral e perder tempo, salvo seja, a explicar estes assuntos todos, até sim, porque as saídas do Nuno Gomes, os dinheiros... Ele é 100% do Benfica, é % da SAD. E, portanto, tem que explicar aos sócios do Benfica, e muitos deles são acionistas da SAD, não é? Tem que explicar, por muito poucas ações que tenham, são acionistas, pronto. E ele é acionista da SAD. Eu sou acionista da SAD. Pouco, mas sou. Sim. Mas ele tem que explicar, acho que ele já assumiu publicamente a ligação, e acho bem que o tenha feito. Agora, tem que vir no relatório de contas qual é que é a porcentagem, qual é que é os valores concretos dados. Há outros negócios, por exemplo, há jogadores que nós vamos buscar e emprestamos, que são o Marçal, o defesa esquerda, a gente soube que vinha buscar, mas ganhaste dinheiro com ele. Sim. Agora, há muitos jogadores que tu vais comprar e que ele devia explicar na Assembleia, olha, vamos buscar isto, estamos a investir, vai ser para rodar, para depois vender, porque fazem-se bons negócios até. Agora, há outros que tu entendes claramente que não percebes o que é que são esses negócios. Ou se calhar, se quiseres perceber os menos do futebol, percebes. Agora, eu acho que ele, como Presidente, não quer falar isso em público na Assembleia Geral. Acho que tem a obrigação de dar aos sócios essas explicações, acho eu. Falta-lhe isso, se calhar, de chegar ali e explicar, porque muitas as contas são auditadas externamente e, portanto, ele não pode. Aí não dá para fazer falcatruas. Assim, grandes falcatruas. Não sei. Não estou a dizer que... Há sempre engenharias financeiras que, obviamente, dá para fazer. Agora, lá está, dentro dessas engenharias ele devia explicar, desses 100 milhões não investimos mais porque acreditámos que era com estes que lá íamos, porque achamos que temos na formação miúdos que vamos lançar e não é para lançar logo no início da época, é para lançar. Agora os sócios têm que saber com o que é que contam, não é? Não quero falar isso em público, falo numa Assembleia Geral. Sim. E agora, eu estou confiante... Mas tu dizes uma cena, tu há bocado disseste uma cena que é muito... A mim deixa-me um bocadito triste, estás a ver? Mas é a realidade e tu tens toda a razão, que é... nós estamos a ganhar, Sérgio. E a maior parte dos adeptos benfiquistas não querem saber disso. Mas, percebes, tu não foi com estas palavras, mas é um bocadinho por aí. Será que a malta não estará mesmo interessada nisso? A maioria? Eu acho que a maioria... nós ganhamos, pronto. E sempre foi na história do futebol e em todo lado, não só em Portugal. Mas eu também eu não percebo também nada disso, estás a ver? Eu tento gerir a minha casa da melhor maneira. Estás a ver? Eu interesso-me por isso e tento ver ao pormenor essas coisas e interesso-me por isso. E é o que eu digo. Eu acho que ele ainda está na janela do que disse e de cumprir o que disse, que é continuar com os investimentos que são importantes. Ele está a construir muitas bases e demorou muito tempo para ter este Benfica que tens hoje em dia. Demora tempo e é preciso muito investimento. Ele ainda tem projetos que ainda estão para ser concretizados e daí não podes abater já passivo. Agora, quando começar a entrar aquele dinheiro todo da nós, já tens bons contratos com a Fly Emirates e com outros, portanto, quando entrar esse dinheiro, e foi o que ele disse, e matematicamente não dá para enganar, é dinheiro que vai ter que ser para abater passivo, porque acho que estamos com passivo, acho que é o terceiro do mundo, da Europa, o terceiro clube como é o passivo, e acima de nós é o Real Madrid e o Barcelona, se não estou em engano, tem ativos que não dá para comparar com o Benfica. Sim, claro. Por isso eu acho que nós devemos abater algum passivo, não todo, obviamente, que era ridículo, mas e acho que é o que falta. Se virmos as declarações do Vieira em termos de formação, em termos de investimentos no Seixal, ele foi paulatinamente fazendo tudo e ele já disse que o próximo passo será abater passivo e, portanto, assim o espero, para bem do Benfica. Achas que ele
estas bases que tu estavas a falar, achas que ele está a criar as bases para te deixar a ti como presidente do Benfica boas bases, pois? Não é para me deixar a mim, acho que ele está a criar as bases para quem vier a seguir. Tu? Não, quem vier a seguir, acho que terá um Benfica muito melhor do que ele quando chegou ao Benfica, tu recordas, do Benfica. Sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. E acho que ele está a fazer um trabalho, e já ouvi alguns benfiquistas dizerem uma coisa que também me deixa um bocado triste, embora, por outro lado, devesse deixar feliz, que é, o Benfica neste momento está em posição de ganharmos o tetra, de perderes um, e depois poderes fazer outro tetra, porque tens... Tu faturas 220 milhões, creio eu, o ano passado, enquanto os outros faturam 60, 70. Portanto, a longo prazo, pá, é quase impossível competirem connosco, não é? Portanto, eu acho que nisso, bem gerido, o Benfica está transformado numa marca que está sempre mais perto de ganhar. Pá, e acho que o Vieira teve um trabalho fenomenal disso. Agora, estamos já às portas de um penta que era fulcral para a história do Benfica, tanto internamente, como sabes que o Sporting e o Porto estão a rebentar, e se tu ganhares o próximo, era importantíssimo para nível interno, para todos nós. Para já nunca fomos penta, nem com os Ébios e Colunas e Torres e tudo, nunca foste. Pá, e era importantíssimo, e acho que este ano vai ser importante nós sermos pentacampeões. Mas é a ideia que eu fico da pré-época, do tempo em que não houve bola, epá, eu não vi grande motivação na preparação. Também estou de fora, como é óbvio. Mas pá, parece que a imagem que passa para fora é que pá, vem aí mais um campeonato. Não, vem aí mais um campeonato. Vamos tentar ganhar e tal, mas é mais um. Não é mais um, pá. Não, isso eu não acho. É o penta, estás a ver? E nós já estamos com a cabeça deles aqui. Estás a ver? E com a faca aqui. O penta... Teve um discurso de jogo a jogo, isso, mas já ouvimos o Luís Filipe Vieira, não sei se foi naquele jantar com os deputados ou se foi noutra ocasião, que ele reafirmou 2 ou 3 vezes a importância do penta, e por isso acho que essa mensagem foi bem difundida. Acho que o penta, e toda a gente sabe, e eles melhor que nós sabem que o penta é fulcral. E por isso é que eu digo, se emocionalmente nós estamos aqui a criticar o defesa direito, o defesa esquerdo, o defesa esquerdo não, o defesa central, o guarda-redes, eu acho que eles, na estrutura, eu quero acreditar que eles sabem o que é que estão a fazer e, portanto, que vamos ter razões para festejar em maio. Eu quero acreditar nisso.